dia a todos os irmãos, espero que estejam bem. É um prazer poder estar convosco uma vez mais nesta manhã e trazer da parte de Deus algo para poderem guardar ao longo do dia também. Nesta manhã eu vou-me focar muito no assunto da vontade de Deus e para a nossa vida e da tomada de decisões. Vamos falar acerca de tomar decisões, não é? Na nossa vida, como é que podemos tomar decisões sábias. E a vontade de Deus é fundamental, não é? Então gostava de convidar os irmãos a podermos meditar juntos neste tema, nesta manhã, deixando Deus falar connosco através da sua palavra e através de músicas também. Então vamos louvar a Deus juntos nesta manhã. Sobre toda a terra elevado estás, acima dos montes e até sobre o sol. Mas o meu desejo, minha oração é bem reinar em mim, Senhor. Reina em mim, reina em poder sobre o meu sonhar, sobre o meu sofrer. Tu és o Senhor de tudo que eu sou, por isso reina em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu falar, a tua beleza eu quero refletir, pois para mim vales mais que qualquer tesouro. Por isso reina em mim, Senhor, reina em mim, reina em poder sobre o meu sonhar, sobre o meu sofrer. Tu és o Senhor de tudo que eu sou. Reina em mim, Senhor, reina em mim, reina em poder sobre o meu sonhar, sobre o meu sofrer. Tu és o Senhor de tudo que eu sou, por isso reina em mim, Senhor, por isso reina em mim, Senhor. Reina em mim, Senhor. Faz em mim a tua vontade, faz em mim o teu querer. Põe em mim o teu poder e renova o meu ser. Faz em mim a tua vontade, faz em mim o teu querer. Põe em mim o teu poder e renova o meu ser. Muda-me, Senhor, molda o meu ser. Quero ser o que tu queres, poder-te agradar. Faz em mim a tua vontade, faz em mim o teu querer.
Deus trouxe ao meu coração alguns pensamentos que eu gostaria de partilhar convosco e que se prendem com a tomada de decisões na nossa vida, a tomada de decisões sábias. Gostava de ler convosco um texto que se encontra no livro dos Salmos, no capítulo 143, e no versículo 10, a palavra de Deus diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira a minha alma da angústia e por tua misericórdia desarraiga os meus inimigos. Destrói a todos os que angustiam a minha alma, pois sou teu servo. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Então, eu gostava de falar convosco acerca deste assunto. Tomar decisões. Desde que nascemos que temos que tomar decisões. Nós somos seres que não apenas seguimos os nossos instintos, mas tomamos decisões em relação à nossa vida, em relação àquilo que queremos fazer. Muitas vezes na nossa vida, eu espero que isto aconteça com todos, porque significa que estamos a tomar as decisões certas também. Muitas vezes na nossa vida, a nossa tomada de decisões leva-nos a fazermos aquilo que não queremos fazer, mas tomamos a decisão de fazer aquilo que é certo, não é o que queríamos, mas fazer aquilo que é certo. E desde que nascemos, desde que vimos ao mundo, temos que tomar decisões. Tomamos decisões desde bebés, desde recém-nascidos, não é? Não tão conscientes assim, mas depois, à medida que vamos crescendo, essas decisões tornam-se cada vez mais conscientes. Então, gostava de pensar um bocadinho convosco acerca desta ideia de tomarmos decisões. Como é que nós podemos tomar decisões sábias na nossa vida? Eu vou levar-vos por 7 pontos fundamentais para nós podermos tomar decisões sábias na nossa vida. Todas elas começam por P, todas estas decisões, o que também tornará mais fácil dos irmãos poderem guardar na vossa mente e poderem decorar, não é? A primeira questão é o pecado. A primeira questão importante na nossa vida para podermos tomar decisões sábias é o pecado. Precisamos de aprender a lidar com o pecado. Como é que nós... Porquê? Porque é impossível nós ouvirmos a voz de Deus e nós, para podermos tomar decisões sábias, nós queremos ouvir a voz de Deus, porque Ele é a fonte da sabedoria, não é? No livro de Provérbios nós encontramos isto mesmo. Nós precisamos da sabedoria de Deus para podermos viver, para podermos entender aquilo que Deus tem para nós, e é dessa forma que tomamos decisões sábias. E não é possível ouvir a voz de Deus sem primeiro lidarmos com o pecado. Se nós não lidarmos com o pecado, a voz de Deus não se torna clara para nós, ou mesmo que Deus até fale alguma coisa, nós não vamos ouvir da maneira que é suposto ouvirmos, porque o pecado faz com que o nosso juízo, com que a nossa avaliação fique nublada, não é? Nós não conseguimos ver aquilo que é certo. Como é que lidamos com o pecado? Precisamos de nos arrepender, precisamos de reconhecer o nosso pecado, reconhecer aquilo que está mal na nossa vida, e precisamos de pôr em ordem isso e diante de Deus reconhecer o nosso pecado e pedir a Deus que tenha misericórdia de nós e que nos purifique, que nos liberte dessa fraqueza, desse pecado que nós temos na nossa vida, para podermos desta forma começar a dar os passos certos para ouvirmos a voz de Deus e para podermos tomar então decisões sábias. Em segundo lugar, também é importante eu pôr a minha vontade numa posição de neutralidade. Portanto, é o segundo ponto, posição de neutralidade. Ou seja, para tomar decisões sábias é fundamental eu perceber cada vez mais na minha vida que não é tão importante aquilo que eu quero, mas é mais importante aquilo que Deus quer. Eu nunca vou tomar decisões sábias na minha vida se me basear naquilo que eu quero e naquilo que eu desejo. Eu preciso de olhar para o Senhor e preciso de deixar que seja Ele a determinar aquilo que é melhor para a minha vida. E é aqui que começa a verdadeira sabedoria, quando nós podemos ter esta consciência.
É isto também que significa o temor do Senhor. O temor do Senhor significa que eu me ponho numa posição em que para mim o mais importante é aquilo que Deus quer e não aquilo que eu quero. Quando nós olhamos para o significado em termos de semântica daquilo que é o temor de Deus, está muito ligado a isto, é reconhecer que é mais importante aquilo que Deus quer do que aquilo que eu quero. Então eu tenho que pôr a minha vontade numa posição de neutralidade. Eu não posso ir à presença de Deus já com cartas na manga, ou já a pensar, eu quero isto, então Deus vai, então eu vou orar a Deus, mas eu já estou à espera que a resposta seja esta. Eu recordo-me há uns anos atrás de uma jovem que orava ao Senhor para que Deus lhe desse um namorado, não é? E ela dizia ao Senhor, eu quero um namorado, faz a tua vontade, mas que seja este, não é? Ele orava desta maneira, não é? Isto é uma maneira errada de orar, ou seja, quando eu estou a ridicularizar, mas os irmãos entendem que muitas vezes fazemos isto, não é? Se eu vou à presença de Deus já com alguma coisa na manga, já com a minha vontade, não é? A vir ao de cima, muito dificilmente eu vou estar em condições de ouvir a vontade de Deus. Então, antes de ires à presença de Deus para tomar decisões sábias, coloca-te numa posição de neutralidade, em nome de Jesus. Também é importante, em terceiro lugar, a paciência, saber esperar. É preciso paciência. Para nós podermos tomar decisões sábias, muitas vezes na nossa vida essas decisões não podem ser tomadas a correr, ou não podem ser decisões que nós tomamos a quente. Nunca tomes uma decisão a quente. Não faças isso. Se há coisa que eu tenho percebido, tenho aprendido ao longo da vida, também na liderança da igreja enquanto pastor, se há coisa que nós tomamos percepção, é que nunca é boa ideia, nunca é sábio tomar decisões a quente. Raramente erramos, pode acontecer, mas é muito raro, nós raramente falhamos por esperar, não é? No que diz respeito à liderança e a gerir a igreja, raramente nós pecamos por deixar correr a água e só depois então irmos ao encontro. Raramente é demais o tempo que esperamos, porque quando nós tomamos decisões a quente, normalmente o que acontece é a asneira, não é? É muito importante a paciência, o saber esperar, até porque Deus lida connosco desta maneira. Deus faz-nos esperar, Ele sabe que é importante para nós aprendermos a esperar, e num mundo que nós vivemos em que cada vez mais nós queremos as coisas para ontem, às vezes não é fácil esperar. Mas é a vontade de Deus que nós possamos esperar. Então que Deus te ajude a poder ter paciência para poder tomar as decisões certas, as decisões corretas na tua vida, sábias, não é? Também é importante percebermos que vai haver pressão para tomarmos decisões sábias, há sempre pressão. Há pressão interna e há pressão externa. Nas decisões que nós tomamos na nossa vida, nós vamos ter pressão exterior, às vezes de pessoas próximas de nós, é importante nós percebermos isto, pessoas que querem o nosso bem, mas penso comigo um bocadinho, e é importante refletirmos, não é? Por exemplo, eu tenho um amigo, e o meu amigo, ele gosta de mim, ele ama-me, e porque ele me ama, a maior parte das vezes aquilo que ele vai querer é o meu bem-estar. Mas muitas vezes na minha vida aquilo que é o melhor para mim não é o meu bem-estar. Um pai, quando ama, muitas vezes ele tem que fazer coisas e tem que tomar decisões que não vai promover o bem-estar do filho. O pai não vai fazer aquilo que o filho quer. O pai não vai dar ao filho aquilo que ele acha que precisa. E na nossa vida, muitas vezes, as pessoas que mais nos amam não estão tão bem preparadas assim para nos ajudar a tomar decisões, porque elas querem o nosso bem-estar. É muito raro encontrar amigos que não tenham medo de nos dizer aquilo que nós precisamos de ouvir. E se tu tens um amigo assim, então agarra-te a esse amigo com unhas e dentes, essa amiga, porque são pessoas valiosas que Deus colocou na tua vida. Pessoas que sabem dizer-nos aquilo que nós precisamos de ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir, são verdadeiros amigos. Mas muitas vezes a pressão vem nesta forma. Pessoas que nós amamos e que gostam de nós
porque querem o nosso bem-estar, podem não nos dar o melhor conselho em relação à decisão que nós temos que tomar. E depois também há pressões internas que vêm do nosso interior e que têm a ver connosco, com os nossos pensamentos, com os nossos desejos. Se tu queres tomar decisões sábias, tu tens que submeter os teus desejos à vontade de Deus e àquilo que Deus quer. Em quinto lugar, também é importante a persistência na oração. Para podermos tomar decisões sábias, nós precisamos de orar ao Senhor, precisamos de estar na presença de Deus, buscar a sua face e rogar-lhe que nos mostre qual a sua vontade, qual o seu querer. E é interessante que a maior parte das vezes isto não vai acontecer num momento, não é? É interessante que todos os textos na Bíblia que nos incentivam a buscar a Deus e a podermos ir na sua direção e orar a Ele e estar na expectativa daquilo que Ele tem para nós. Nenhum texto nos fala de tempo cronológico. Clama a mim e responder-te-ei, não há cronologia. Clama a mim e responder-te-ei, não diz hoje ou amanhã. Quando Jesus ensina que nós devemos bater e que vão abrir portas quando nós batemos, não há tempo cronológico, não fala de tempo cronológico. E muitas vezes nós vamos ter que esperar. Tem que haver persistência na oração da nossa parte. Então que Deus nos ajude a podermos orar e com persistência, buscando a vontade de Deus, sabendo que Deus pode não responder hoje, pode não responder amanhã. Muitas vezes não é quando nós queremos que Deus responde e não tomemos uma decisão baseada na impaciência de não saber esperar, porque quando nós tomamos uma decisão assim, será quase sempre a decisão errada. E depois isto vai ter consequências na nossa vida. Depois temos o sexto passo importante para tomarmos decisões sábias, que é a promessa, é o descansar na promessa, não é? Se nós lidarmos com o pecado, se pusermos a nossa vontade numa posição de neutralidade, se soubermos esperar e formos pacientes e lidarmos com as pressões externas e internas e fomos persistentes na oração, então aquilo que nos resta é esperar na promessa de Deus. Deus promete-nos coisas incríveis na sua palavra. Nós sabemos que Ele tem o melhor para nós, tem o melhor para a nossa vida, que Ele nos ama. Então nós devemos ficar firmes na promessa de Deus, sabendo que Deus nunca falha. As suas promessas são infalíveis, não é? Aquilo que Deus promete na sua palavra, Ele vai cumprir, haja o que houver, Ele nunca falhará. Então espera em Deus. E em sétimo e último lugar, espera em Deus pela sua paz. O último ponto é a paz de Deus. Para tomar decisões sábias é fundamental sentirmos a paz de Deus. Deus nunca nos vai pôr numa posição de tomar decisões que depois de nós tomarmos essa decisão fiquemos desconfortáveis. Sempre que fazemos a vontade de Deus, nós não ficamos desconfortáveis, ficamos muito pelo contrário, ficamos em paz, ficamos confortáveis e com a noção, com a consciência de que fizemos aquilo que era certo. Então, a palavra de Deus diz-nos em Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 15, um texto bem conhecido de todos nós, que dizia: paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Não é? Então, quando nós pomos em prática tudo isto, o que vai acontecer quando nós fizermos aquilo que Deus quer e pusemos em prática a sua vontade, aquilo que vai acontecer é que a paz de Deus vai inundar os nossos corações e tu vais ter a certeza absoluta de que estás a tomar a decisão certa, que estás a tomar a decisão sábia. Não faz sentido querer tomar decisões sábias sem querer que Deus faça parte disso e que Deus esteja na nossa vida. Quando nós fazemos as coisas da maneira certa, da maneira correta e olhamos para a palavra de Deus e pomos em prática aquilo que Deus quer para a nossa vida e pomos em prática os princípios que Deus tem na sua palavra para a nossa vida, princípios de obediência, de submissão àquilo que Ele é e àquilo que Ele tem para nós, então não existe cenário nenhum em que nós vamos ficar em situação
pior quando fazemos a vontade de Deus. Sempre que fazemos a vontade de Deus, nós somos abençoados, somos edificados, somos fortalecidos, crescemos, e acima de tudo Deus assume toda a responsabilidade. Quando nós tomamos uma decisão baseada na sua vontade, Deus assume toda a responsabilidade dessa decisão e nós podemos ficar descansados. Então, volto a lembrar os irmãos outra vez, para aqueles que não estiveram connosco também desde o início e que queiram tomar notas, podem ver o vídeo depois mais por para trás, não é? Mas para tomarmos decisões sábias, não é? Precisamos de lidar com o pecado. Primeiro, pecado, não é? Lidar com o pecado. Segundo, posição de neutralidade. Devemos pôr a nossa vontade numa posição de neutralidade, não indo já com decisões pré-tomadas à presença de Deus, mas estando completamente abertos àquilo que Ele tem para nós. Devemos também ser pacientes, não é? Paciência, saber esperar a vontade de Deus e o momento em que Deus vai agir no nosso favor. Vamos ter que lidar com a pressão externa, pressão interna. Às vezes a pressão vem de onde menos nós esperamos. Devemos ser persistentes na oração. Devemos ficar descansados na promessa de Deus e esperar pela sua paz. Quando tomamos uma decisão sábia, nós ficamos em paz. Este é o meu recado da parte de Deus nesta manhã para a tua vida. Toma decisões sábias, apropria-te da palavra de Deus e põe em prática aquilo que Deus tem para a tua vida, usando estes passos, e com certeza que as tuas decisões vão ser decisões baseadas na sabedoria de Deus e que vão produzir resultados estrondosos. Que Deus possa abençoar-te e o resto de um bom dia para todos é o meu desejo.